Agora, no caso de duas agências envolvidas, qual agência que toma frente? Porque precisa alguém ir lá, bater na porta das mídias, enfim. No nosso caso, como partido da Toyota, a Dentsu tomou todo o cuidado e tomou a iniciativa de tratar esse assunto diretamente com a editora Abril, sem ir diretamente na agência da editora. Entendi. Mas nesse caso, como é uma produção de conteúdo, facilitou muito o nosso trabalho. Até por isso já fez diretamente a ponte junto ao canal internacional. Ô Carlos, agora do ponto de vista de cliente, quando a agência vem com essa ideia de cross-marketing, como é que funciona, por exemplo, a questão de custo? Quem é que banca os custos de uma ação que tem duas empresas juntas? Depende muito, obviamente, do peso de cada uma delas e do objetivo estratégico. Existem algumas situações onde é 50-50, existem algumas situações onde a empresa que está liderando o processo, que tem mais interesse na agenda, acaba absorvendo um pouco mais custo, né, do que a outra. Depende muito da situação. No caso de Sensações com Azeite Galo, como é que ficaram os custos? Os custos de produção do filme, de veiculação, foram nossos, mas as atividades no ponto de venda, nós estamos dividindo as ações no ponto de venda. A gente foi ouvir alguns universitários para saber se eles sabem o que é cross-marketing, se eles sabem fazer isso. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Cross-marketing é uma ação em conjunto de uma determinada empresa com outra para oferecer produtos ou agregar valor. Você, na compra, por exemplo, de um produto, você pode ganhar um serviço e vice-versa. Na minha opinião, cross-marketing é quando uma empresa, ao vender seus produtos, oferece uma promoção para cruzar eles com outros tipos de produtos. Eu acho que cross-marketing é quando uma empresa se une a outra empresa e as duas promovem cada uma o seu produto numa única ação, numa única comunicação. Eu acredito que funciona dependendo do foco que você quer dar, dependendo do produto, dependendo da ação, o público que você trabalha, acho que tudo depende. Quando o cliente vê uma promoção dessa, uma ação dessa, acho que influencia, sim. Eu me lembro vagamente de uma campanha, uma associação entre a Coca-Cola e a TAM. O sorvete Que Bom, que você ganhava o iPod, né? Eu também lembro da TIM com o Hop Hari. Bom, eu lembro de uma ação que foi feita com o C3, que você comprava o carro e ganhava um iPod. Carlos, tão bem, né? Muito bem. Inclusive, a primeira estudante, acho que falou uma palavra que é crítica nesse processo, que é valor agregado. Ou seja, a ação precisa gerar valor para as duas marcas. As duas, senão não funciona. Exato. Você lembra de algum exemplo, Carlos, de cross-marketing que não deu certo aqui no Brasil ou no mundo? Sei, assim, a princípio não consigo me lembrar. Você, Eduardo? Na verdade, quando tem uma ação de cross-marketing que atende aos dois anunciantes, às duas empresas, dificilmente dá errado. Obviamente que tem as suas complicações no processo, mas quando você tem um objetivo bem definido e como você vai chegar até o consumidor, tem tudo para dar certo uma ação dessa. Aliás, você está falando de consumidor, Eduardo, eu queria te perguntar isso. Como é que um cross-marketing faz? Que estratégia ele deve usar para não confundir o consumidor? O objetivo da ação tem que estar muito bem desenhado, muito bem entendido por ambas as partes. Né? Para um case de cross-marketing ter sucesso, é necessário isso estar bem definido e também estar bem definido quem é o público-alvo dessa ação. Em alguns casos, são dois públicos diferentes, mas geralmente tem um público só. E é muito, você precisa definir muito bem como você vai chegar até ele. No caso dos universitários, é nítido que o caso do iPod ficou gravado, né, na mente do consumidor. E é isso que é importante. Agora, Eduardo, quando você vai vender uma ação de cross-marketing para os seus clientes, há alguma resistência? Obviamente que as empresas, cada uma tem as suas policies internacionais, no caso de empresas multinacionais. Há uma certa resistência ainda. Por quê? Primeiro, a questão de recursos que são divididos. Segundo lugar, a questão de você linkar a marca de duas empresas. É necessária uma defesa muito técnica e muito embasada para que dê certo. É pior em multinacionais? Não é que é pior. No caso de multinacionais, tem algumas barreiras por policies internacionais. Por políticas externas. Políticas externas, exatamente. Quer dizer, aí para convencer tem que partir de fora para dentro, praticamente. Na verdade, tem que ter um racional muito embasado. Entendi. Né? Tem que justificar muito aonde a gente quer chegar para que realmente isso seja algo que dê certo. Ô Carlos, pela tua experiência lá na Pepsi, o cross-marketing, aqui no Brasil, vocês exportam, vocês importam uma ideia? Como é que funciona isso? Olha, no caso nosso, existem alguns exemplos nos Estados Unidos que a gente achou legal. Existe, por exemplo, alguns snacks que também utilizam marcas de maionese ou de ketchup ou de mostarda.
E eu sempre achei muito legal e eu acredito muito em colaboração. Você perguntava o futuro de cross-marketing no Brasil. Eu acho que o tema de colaboração, seja ele com outras empresas, seja ele com universidades, seja ele com veículos, enfim, eu acho que isso é muito rico. Você acaba tendo programas de marketing mais interessantes. E a Pepsi, pelo menos no setor de alimentos, que é o que você cuida, então vai continuar fazendo. Com certeza. Eu estou justamente procurando outras oportunidades desse tipo. Como é que vocês fazem na Pepsi? Vocês batem a porta de outras empresas que lidam com alimento? Como é que vocês fazem? Então, ou diretamente ou através de agência. No caso da Galo foi interessante que eles nos procuraram primeiro e a gente achou maravilhoso e conseguimos executar em, acho que foram 60, 70 dias a ação. Mas na realidade, essa ação pode vir de qualquer lado. E eu acho que as empresas precisam estar mais abertas justamente para escutar as propostas e encontrar as parcerias ideais. Né? O que você acha que vem pela frente, Eduardo, para o cross-marketing? Tem bastante desafios, né? É uma área que vai crescer bastante, mas a ordem para que dê certo, para que continue acontecendo, é flexibilidade. As empresas têm que se dar conta que existe um objetivo em comum e que ambas as partes têm que se flexibilizar para que isso realmente dê certo e gere resultados para ambas as partes. E num momento de crise, de uma economia global menos aquecida, o cross-marketing pode ser uma boa saída? Eu acho uma boa saída porque você junta recursos de duas partes diferentes. Então, realmente, é algo bastante útil. E a Pepsi vê dessa maneira também. Sem dúvida, apesar que a gente não usa a palavra ser dentro da nossa empresa. Né? Então, que palavra vocês usam? Não, para nós existe sempre oportunidades. Independente da economia, do cenário macroeconômico, existem sempre oportunidades legais. E eu concordo plenamente com o Eduardo. Numa situação de incerteza, você consegue maximizar os recursos de duas empresas e de duas marcas e fazer um trabalho maior. Né? Meninos, quero agradecer muito a participação de vocês dois. Então, hoje aqui com a gente esteve Carlos Ricardo, que é VP de Marketing de Alimentos da PepsiCo. Muito obrigada, Carlos. Obrigado, Anne. Junto com a gente também esteve o Eduardo Ferreira, que é diretor de mídia associado da agência Dentsu. Muito obrigada, Eduardo. Obrigado, Ana, pelo convite. E eu espero você na semana que vem, mas você já sabe, se der saudade, fale com a gente. virocase@idealtv.com.br. E o meu blog, hein? www.idealtv.com.br/blog/Anne Dias. A gente se vê então na semana que vem. Aquele abraço, hein?